Meu bom dia ao presidente da CPI do INSS, da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana. Muito obrigada, viu, pela presença. Bom dia, Natália. Muito obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho do Metrópolis. Viu? Obrigada. A gente vem falando bastante sobre isso, né, pontuando, e a CPI pontua isso também, o quanto o trabalho do Metrópolis foi importante para a gente descobrir a farra do INSS. Foi o primeiro veículo a dar essas informações, a apurar essas informações da farra do INSS lá no finalzinho de 2023, quando ninguém da imprensa dava luz a isso, e os parlamentares, durante todo o trabalho da CPI, vêm lembrando disso. Senador, também dá o meu bom dia de novo a Marília Ribeiro, que está aqui com a gente. Marília Ribeiro, nossa repórter, que conseguiu a entrevista com o senador, com o presidente aqui da CPI do INSS. Vou já começar e depois eu passo a bola para Marília, que já está lá no Congresso. Bom, não dá para a gente começar de outra forma. Como vão ser essas voltas aos trabalhos da CPI do INSS? A gente já sabe que durante essa semana a CPI quer ouvir o que tem a falar Daniel Vorcaro aí à frente dos parlamentares, senador. Olha, primeiro, nós ano passado, já tivemos dias tumultuados. Eu tenho certeza que essas últimas 13 sessões que estão previstas oficialmente também não serão menos tumultuadas, vamos dizer assim, para não dizer. Porque vai chegando a reta final, naturalmente todos os interesses que estão ali começam a exercer o seu papel de influência para avaliar e influenciar no relatório. Nós eu deixei claro desde o início, que nós faríamos uma primeira parte de investigações das associações e sindicatos. Fizemos, eu acredito, que 80% de todo esse trabalho. Ainda ficamos ali com 20% a 25% num sistema geral de nomes que nós gostaríamos de ter ouvido, mas que por questões de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, por questões de atestado médico, não puderam contribuir, e eu espero conseguir trazê-los ainda nesse semestre. Agora, para esse ano, nós prevíamos e estamos começando a trabalhar os empréstimos consignados, que é outra farra, outro absurdo. O BMG, que já está convocado, já fez um acordo, não entrará com pedido no Supremo para não vir, virão. O diretor-presidente, ele estará conosco na primeira segunda-feira depois do Carnaval. Agora, na quinta-feira, está convocado o Daniel Vorcaro, que até o momento não entrou também com habeas corpus. Eu espero que venha para nos explicar. Porque qual o grande objetivo? É nós sairmos dessa CPMI, primeiro, com a população sabendo claramente o que aconteceu. Porque vocês fizeram a parte pela imprensa, nós estamos fazendo a parte pelo parlamento, que é investigar e dar transparência. Outro ponto, o que nós vamos fazer para que isso não se repita? Quais são as mudanças legais que nós temos que colocar em prática para que os aposentados possam ter tranquilidade com o seu recebimento? Já avançamos na questão de proibição de descontos, hoje ninguém mais pode descontar, mas vamos agora pensar os consignados. Como é que um banco master, por exemplo, consegue 254 mil contratos, passa a receber esse dinheiro do INSS automaticamente, e quando se faz uma auditoria mínima, se descobre, Natália, que eles não têm nenhuma comprovação de que essas pessoas autorizaram os descontos. Então há uma falha que precisa ser corrigida ou por meio de uma nova legislação, ou até mesmo cobrando do INSS uma portaria interna que garanta mais transparência. Como que tem sido as reuniões nos bastidores, presidente? A gente tem informação, né, de reunião com o ministro Dias Toffoli, ministro relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. E a gente falou mais cedo também com o André Schauders, repórter da coluna da Andresa Matais, trazendo informações sobre a CPI não tendo acesso àqueles dados do Daniel Vorcaro, em que esses dados todos ainda estão sob posse apenas do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado do Congresso. Olha, eu prezo primeiramente pelo diálogo. Talvez esse tenha sido uma das características que me levou à presidência da CPMI. Eu consigo dialogar bem com os dois lados, tanto o governo quanto a oposição. Eu sou contra os embates entre poderes. Sempre defendi que o parlamento tenha um bom relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, mas que cada um se respeite. O ano passado fiz muitas críticas e duras ao Supremo, porque, a meu ver, há uma interferência absurda sobre os trabalhos do parlamento que precisa ser reequilibrada. E somos nós quem temos que buscar. Então, para esse ano,
O primeiro passo é buscar, está marcado para hoje, às 3 horas da tarde, uma reunião com o ministro Dias Toffoli. Eu e o relator, vamos levar a ele o nosso posicionamento de que nós entendemos com clareza qual é o limite da CPMI. Nós não estamos aqui, não temos poder para investigar, por exemplo, a questão dos CDBs, BRB, prejuízo no Banco de Brasília com o Master. Isso não é atribuição nossa, isso é uma outra CPMI. Mas os consignados estão dentro da nossa atribuição. E nós queremos saber como que ele conseguiu esses contratos de uma maneira tão rápida e recebeu tanto dinheiro sem uma auditoria. Para isso, nós precisamos de dados e informações para que o Daniel Vorcaro, ao sentar-se na CPMI, ele seja confrontado. Olha, o senhor tem esse relacionamento, o senhor fez esse movimento, o senhor recebeu isso. Só que se isso é tirado da CPMI, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos ter que sentar aí às escuras. E não é correto, porque uma CPMI tem independência constitucional de fazer investigações. Um ministro do Supremo dar uma decisão totalmente fora do contexto, tirando da comissão, nem é do presidente, da comissão, e passando a um terceiro, que neste caso é o presidente do Senado. Olha, qual é a explicação para isso? Aí se levanta uma série de questões. Eu vejo uma tentativa do sistema de blindar Daniel Vorcaro para que, num ano eleitoral, novamente se tente impedir de se saber o que aconteceu nessa história toda do INSS. Eu vejo isso e tenho sido muito franco e vou ser firme com a CPMI para que a gente dê respostas ao povo brasileiro. A gente tem a Marília Ribeiro com a gente? Oi, senador, bom dia, obrigada por nos receber. Primeiro, quero desejar boa volta aos trabalhos, o senhor que passou por um procedimento cirúrgico, desejo saúde para o senhor. Eu quero perguntar, sei que a Nath já entrou no assunto da reunião com o ministro Dias Toffoli, que vai acontecer na tarde de hoje, mas eu quero saber os principais pontos que devem ser levantados com o ministro Dias Toffoli, ele que vem sendo aí alvo de diversas críticas por conta da sua gestão em relação ao caso Master, e também se o senhor vai levar demandas dos outros membros que fazem parte do colegiado da CPMI e do INSS para que o ministro possa responder a essas demandas dos outros parlamentares. Primeiro, muito obrigado pelo desejo de saúde. Estamos praticamente, quase totalmente recuperados. O que eu vou levar, juntamente com o relator ao ministro Toffoli, são duas questões importantes. A primeira delas, os habeas corpus no ano passado nos prejudicaram muito. Uma interferência do Supremo. Alguns ministros, e eu preciso ser correto aqui, não posso generalizar, ministros entenderam claramente a Constituição e cumpriram a Constituição. A pessoa pode comparecer, fica em silêncio naquilo que pode prejudicá-la na investigação. É um direito da pessoa. Agora, dar um habeas corpus, como, por exemplo, o ministro Dino deu, de uma pessoa não ser obrigada a ir na CPMI, qual é o sentido disso? Não há uma disputa entre poderes aqui. Nós precisamos ser respeitados. Então eu quero conversar com o ministro Toffoli, primeiramente, sobre a possibilidade de um habeas corpus em relação ao senhor Vorcaro. Pedir ao ministro o seguinte, olha, ele tem que vir. A CPMI pode convocá-lo, é legal, não há nenhuma surpresa nisso dentro da Constituição. Mas o Supremo precisa nos ajudar. Então é o primeiro passo do diálogo. O segundo ponto é colocar com clareza que essa questão de nomes que foram impedidos de ir à CPMI, gera uma insatisfação muito grande na população em relação ao parlamento, gera uma desconfiança de que nós muitas vezes não queremos investigar ou não queremos trazer respostas e gera para o Supremo mais problemas ainda do que o Supremo tem hoje. O Supremo vive uma crise de credibilidade muito grande no Brasil com relação a essas questões envolvendo o próprio ministro Toffoli, envolvendo contratos do Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, nós precisamos hoje, Natália e Marília, nós estamos precisando de um pacto, sabe, de transparência, de investigação e principalmente de conduta das autoridades. Eu concordo plenamente com o ministro Fachin quando ele fala em criar um código de conduta para o STF para que a gente evite esses embates. Não é agradável para mim, como senador da República, ter que ficar criticando o STF. Olha, nós precisamos de uma corte que tenha credibilidade. Então é isso que eu vou levar juntamente com o relator, ao ministro Toffoli. Uma colaboração, que os poderes possam
trabalhar juntos e levar à população as respostas que o Brasil precisa. Marília, pode seguir. Claro. Senador, agora eu vou entrar na questão do calendário da CPMI, né? Ele já foi todo traçado, tem aí a data para ele poder ser encerrado, mas vocês falam em uma prorrogação desse período aí por pelo menos ali uns 60 dias para que ele possa ser prorrogado. Hoje, como é que está essa situação da prorrogação? Quantas assinaturas nós já temos para que essa CPMI possa ser prorrogada? E se já houve ali uma sinalização por parte do presidente Davi Alcolumbre a respeito de prorrogar ou não a CPMI do INSS? Temos o requerimento que foi feito, inclusive, pelo deputado Marcel Van Hatten, que no ano passado já atingiu as assinaturas necessárias. Como se trata de uma CPMI, ela independe da presidência do Senado ou da própria presidência do Congresso. Constitucionalmente, a CPMI ela é instalada sem que haja qualquer tipo de interferência. Agora, para que isso aconteça, é preciso ler o requerimento. Para ler o requerimento, é preciso que ele esteja na pauta. Enquanto ele não estiver na pauta, o presidente pode dizer que não vai ler. Eu entendo e acredito, Davi Alcolumbre está ali entre governo e oposição, numa situação como eu me sinto muitas vezes na presidência da comissão. Você tem dois lados que se batem ali e que querem naturalmente que a sua narrativa seja colocada acima uma da outra. E cabe a mim fazer com que a gente caminhe de uma forma equilibrada, sem perder a visão da investigação. Porque ano eleitoral, Natália e Marília, vocês sabem bem, é um ano complicado. 120 dias, a meu ver, é um tempo desnecessário. Mais 60 dias é o suficiente para que a gente possa reverter os habeas corpus, trazer as pessoas que não foram ouvidas, trazer o sistema financeiro, o próprio governo e nós criarmos um relatório que explique tudo o que aconteceu e proponha soluções. Mas, naturalmente, isso vai depender do próprio presidente do Senado. Ontem iria conversar com ele, mas no tumulto da abertura do ano legislativo não foi possível. Eu espero que hoje eu consiga. De toda maneira, eu já trabalho com 13 encontros até o final de março. 11 serão reuniões abertas, deliberativas e de oitivas, e 2 serão destinadas à votação do relatório. Hoje é esse o plano que nós temos até o final de março. O senhor mencionou pessoas que ainda não foram ouvidas, e a gente abriu falando de caso Master, né, Marília? Claro, por causa dessa convocação aí ao Daniel Alvorcaro, dono do Banco Master, é o centro aí de toda essa questão, mas a manchete principal do Metrópolis.com hoje trata de careca do INSS e Lulinha. O Tássio Lohan traz na coluna dele uma entrevista que ele fez a um ex-funcionário, com um ex-funcionário do careca do INSS, e que esse ex-funcionário do principal ali que ele traz na entrevista, a gente não revela a identidade dele, mas ele diz que nas conversas, nas tratativas comerciais do careca do INSS, ele sempre mencionava ali o Lulinha. Lulinha é dessas pessoas que devem voltar aí aos requerimentos dos parlamentares? Olha, Natália, é um dos nomes que eu entendo mais importantes para esclarecer as ramificações que o Antônio Carlos Camilo tinha no governo. Não estou dizendo, e aqui como presidente da comissão, que o Fábio Luiz tenha culpa ou tenha qualquer tipo de envolvimento claro, mas que ele precisaria sentar-se conosco lá, esclarecer quais são as relações, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque as citações são muito fortes. E a gente percebe que o dinheiro que seria usado para a extensão de negócios do senhor Careca, como é chamado, na venda de canabidiol, que inclusive a Anvisa agora liberou, é bom a gente entender que esse processo já vem de mais tempo. Ou seja, o SUS, muito breve, passa a fornecer, possivelmente, o canabidiol em larga escala. Eles, a meu ver, tudo indica, caminhava para esse sentido, desses contratos. O dinheiro viria do INSS, mas foi bloqueado, o que impediu a sequência. Agora, nós precisamos entender qual é a participação dele. De fato, onde ele caminhou? O presidente da República diz que qualquer pessoa que tenha declarações a dar, irá. Então, eu, na próxima quinta-feira, não nessa, porque hoje eu vou primeiro pegar 1000 requerimentos para poder olhar um por um, né? A gente limpa a pauta, daí a pouco aparecem 1000 requerimentos. Eu vou ler um por um
Mas se não na quinta-feira da semana que vem, vou tentar, naturalmente, vou colocar em pauta para que a gente possa deixar claro para o Brasil. Nós não vamos blindar ninguém. Agora, se vem a CPMI ou se não vem, aí é uma questão de posicionamento de cada um dos parlamentares. Perfeito. Marília, tem mais pergunta ao presidente? Só mais uma, Nath. Senador, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma avaliação desses trabalhos que foram feitos em 2025 e expectativa, né? Se de fato o senhor acredita que a CPMI do INSS pode sim resultar em algo. A gente viu que operações já aconteceram, mas operações que a própria Polícia Federal acabou desencadeando, que também acabou gerando a criação da CPMI do INSS. Mas qual o resultado lá no final, ali, se não for prorrogada, ali em março? O que vocês querem apresentar e como será feito esse trabalho até o final dessa comissão? O relatório que nós estamos produzindo, o destino dele é a justiça. Mas o dono do relatório é o povo brasileiro. Eu tenho plena consciência de que nós, na comissão, fizemos o nosso papel de levar às pessoas uma investigação transparente e muito firme e muito bem embasada. Nós chegamos a ter 800 mil pessoas assistindo a CPMI. Ou seja, eu posso dizer com tranquilidade, a maioria do povo brasileiro, especialmente dos aposentados e pensionistas, sabe o que aconteceu, sabe que foram roubados, sabe quem participou e quais foram os esquemas levados. Então, a nossa primeira missão, que é dar respostas à população, nós cumprimos. Se esse relatório lá na frente vai ser aprovado ou não, é uma questão política. Mas, em paralelo com ela, e aqui eu volto a citar a importância de nós trabalharmos em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, que o Parlamento e Supremo tenham sempre passos seguidos. A investigação, se nós lá não conseguimos trazer, por exemplo, um nome qualquer, a Polícia Federal levou. Maurício Camisotti, um nome, por exemplo, que é um dos principais ligados a Antônio Carlos Camilo e que foi blindado. Deram a ele um habeas corpus para que ele não comparecesse. Um nome que eu espero reverter. Ele foi ouvido pela Polícia Federal. Outros nomes completos. E agora, nós ainda temos uma chance, porque nesses 11 encontros nós podemos ter delações. Porque as pessoas estão presas. Uma coisa é a pessoa ficar na cadeia uma semana, 3 dias com a expectativa de sair. Outra coisa é a pessoa passar o Natal, o Ano Novo, o janeiro, vai entrar o Carnaval preso, a gente pode começar a receber nomes. Então eu tenho muita tranquilidade de dizer o seguinte, nós vamos encerrar a CPI, a CPMI, agora em março ou depois de 60 dias, com o papel dela cumprido. Aí o eleitor, o cidadão brasileiro que acompanhou, é que vai fazer o julgamento dele e, naturalmente, tomar a posição diante das informações que recebeu. Perfeito. Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, senador, muito obrigada, viu? Obrigado, Natália. Mais uma vez, parabéns ao trabalho, a você, a toda a equipe do Metrópolis, a Marília, que está lá sempre muito atenta a tudo. Muito obrigado. É isso mesmo.